Um grupo de estudantes de pós-graduação se aventuram nas profundezas de uma tenebrosa floresta em busca de evidências sobre a existência do Pé Grande e desaparecimentos no local. Porém, o que eles descobrem lá é algo muito pior e bem mais aterrorizante do que imaginavam. Em um lugar completamente isolado e com várias criaturas sinistras o perseguindo, o que você faria? É isso que veremos em mais esse vídeo de Como Derrotar, onde buscaremos melhores atitudes e ideias para assim ter como sobreviver a essa sinistra ameaça no filme Dawn of the Beast, Amanhecer da Besta. O filme inicialmente mostra um casal numa cabana em meio a uma floresta, onde falavam sobre o que iriam fazer com um colar que tinham encontrado. A mulher diz que iria ficar com ele, pois o achavam muito bonito. Então o cara vai para fora da cabana fumar, quando avista algo na escuridão da floresta. Algo como se fosse dois olhos brilhantes no meio da mata que o observava. Então ele pega um graveto e vai verificar. Sim, galera, ele pega um graveto. Agora não sei se é pra se defender ou se é pra se limpar depois de um cagão que ele fosse dar ali na mata, né? Esse é o tal do cagão. Porque com certeza pra se defender aquele graveto ali não serviria. E na boa, quem em sã consciência depois de ver um troço sinistro desses iria entrar na mata pra ver o que era? Alguém aí de vocês iria? Eu com certeza não. Nem eu. Mas pelo menos depois de ele tomar um susto com as latas de lixo que caíram, aproveita e vai pegar uma lanterna, que é bem mais útil do que um graveto, né? Não sei. Porém, o que estava na floresta queria mesmo era a mulher que estava dentro da casa, que ao sair, chamando por seu companheiro, olha para a mata e vê os mesmos olhos na escuridão. Sebastião, tem cuscuz! Enquanto isso, um pouco mais afastado, o cara ainda olhando lá o que tinha na escuridão do mato com sua lanterna é surpreendido por uma criatura sinistra, mas consegue escapar e chega onde estava sua mulher novamente. Porém, ela estava diferente e falando coisas sem sentido, dizendo que algo a tinha encontrado e estava dentro dela, quando de repente é puxada para dentro da escuridão da mata. Agora, galera, não se enganem pensando que foi o Pé Grande que fez isso, pois nessa floresta existe um mal bem pior que logo o filme vai mostrar o que é. 10 anos depois, vemos um grupo de estudantes de pós-graduação se reunir para fazer pesquisas e buscar evidências da existência de um ser místico da região, o Pé Grande. Onde temos Oz, o cara que acredita piamente que o Pé Grande existe, Lily, a roqueirinha, ouvindo um rock no som do carro, Chris, que acorda assustado com o som, Isabelle, a chatona do grupo, e Jake, o líder de equipe. O dono do estabelecimento no qual eles estavam comprando algumas coisas já avisa logo que naquela floresta em que eles estão indo há um mal indescritível e que se ele perceber a presença deles por lá, irá pegá-los. Já no local, que por sinal ficava a 70 km de distância, eles quatro estão sob orientação do professor Dennis, o cachaceiro. Já fica cachaça? Me dê, babá! Conhecido por gostar de tomar umas pingas, que já naquele mesmo dia está com um grupo na floresta fazendo suas pesquisas, falando sobre o local e sua lenda. Das coisas que o professor fala, as mais importantes são que naquele lugar nos últimos 20 anos já houveram mais de 2 dúzias de avistamentos de criaturas e que a lenda diz que o Pé Grande atira pedras contra invasores como um aviso antes. Essa informação vai ser bastante válida para um deles lá na frente. Certo momento, eles se separam da trilha do professor. E já sabemos que o pior sempre acontece quando personagens de filme de terror fazem isso, né? Mas, porém, aqui eles ficaram tranquilos, tiveram sorte, de boa. A não ser pelo fato de Lily se deparar com um maluco caipira psicótico, que na verdade era aquele cara que vimos aqui no início do filme perder a mulher para a criatura no mato. Lily o encontra vendo uma pegada, e então ele fala algumas coisas bem suspeitas para ela, insinuando que ela tipo daria uma boa isca e pergunta para ela onde eles estão. Ela responde na cabana, e ele insiste em perguntar onde ficava essa cabana, e ela diz, na floresta. Óbvio, né? Precisa agredir? Cavalo. Porém ficou claro que esse cara aí com esse papinho está com alguma má intenção. Enquanto isso, Oz, Jake e Isabella, que também tinham saído da trilha, estão procurando aleatoriamente algum indício do Pé Grande. Quando Jake pisa num monte de bosta e cai no chão. Então se deparam com um cadáver que mostra já estar ali há um bom tempo. E aqui eles decidem não relatar para ninguém até que termine o período de excursão que foram fazer ali, que eram de 3 dias. Péssima ideia. Relate o achado imediatamente. Aqui eles cometem o primeiro grande erro, que é o de não relatar logo para o professor sobre aquele cadáver que encontraram. E ainda um erro pior, que é o de não irem embora logo dali. Então, somando todas as evidências, os avisos do velho lá no comércio, o local conhecido por desaparecimentos de pessoas, os vários relatos sobre avistamentos de criaturas e agora aquele cadáver, o cálculo da soma disso tudo dava um resultado óbvio para se fazer. Relatar imediatamente sobre aquele corpo e irem embora daquele lugar o quanto antes.
pois aquele corpo era caso com certeza para a polícia. Mas não, eles fazem totalmente o oposto disso. Isabela vê um colar no cadáver e pega, levando para ela, deixando claro pra gente que aquele corpo era daquela mulher que vimos no início do filme e o colar era o mesmo que ela usava. Já de volta na cabana, aquela mesma noite, eles conversam sobre várias coisas e Chris encontra uma arma na gaveta. Pelo menos isso, né? Chris namora com Isabela, que demonstra não gostar dele, e estando com ele, sabe-se lá por quê. Então a chatona inventa de pedir as chaves do carro de Jake para ir fazer uma suposta ligação indo lá para o comércio da vila onde eles estavam antes, que ficava a 70 km de distância dali. E isso, claramente, só para ficar um pouco longe de Chris. Não saia sozinha à noite. Isabela comete uma grande idiotice aqui. Se ela não queria o cara, era só abrir logo o jogo e ter uma DR ali com ele, ao invés de ficar com esse tipo de atitude. E o pior, sair assim no meio da noite sozinha, num lugar totalmente desconhecido e ainda ter que andar tantos quilômetros no meio de uma mata tenebrosa, conhecida por vários desaparecimentos e avistamentos de criaturas estranhas, só pra ficar longe do cara. Isso, com certeza, é uma idiotice e tanto. Coitado de Chris. Antes que Isabela saísse, o professor pede para ir junto com ela, pois precisava fazer uma ligação para sua esposa. Então eles vão, e no meio do caminho, em meio a muita conversa chata do professor, Isabela vê algo estranho no meio da estrada, mas logo em seguida não vê mais nada, e prossegue no caminho. Porém, olha para o lado e vê uma assombração no lugar do professor, o que faz ela sair da estrada e bater o carro numa árvore. Isabela fica apenas com um ferimento leve na cabeça, e o professor desmaia, porém um bicho surge e o mata, arrastando ele para fora do carro. Isabela sai rapidamente e vai para o meio da estrada, e percebe que tinha algo a observando no meio da escuridão. Algo que parecia ser a mesma coisa que vimos no início do filme. Ela começa a alucinar vendo coisas, e é dominada por uma força invisível que aparentemente mata ela quebrando o pescoço. Enquanto isso na cabana, Chris procura o que fazer e encontra um livro macabro em cima de um estante. Ao abri-lo, vê informações e anotações bizarras sobre um ser da escuridão da floresta conhecido como Wendigo. E algo sobre um colar que, por sinal, bem semelhante ao que vimos com a mulher no início do filme, e que agora está com Isabela. Fala também algo sobre o Pé Grande. E o que o filme deixa a entender aqui, galera, é que esse espírito ou ser da floresta só consegue possuir as pessoas que têm algum tipo de ganância ou egoísmo, e assim os transforma em criaturas horrendas, chamadas Wendigos, sendo seus servos daí por diante, e que o Pé Grande luta contra esses seres. Certa parte do livro aparece uma frase escrita bizarramente, dizendo "lá vem eles", e se repete nas outras páginas, ficando cada vez mais bizarro. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Lily, no banheiro, preparando seu banho, é surpreendida e sequestrada pelo maluco que viu na floresta mais cedo. Mas aqui ela poderia evitar isso de uma forma bem simples. Saia do banheiro e peça ajuda. Aí você pode me dizer assim, mas como ela vai sair se tinha ido para tomar banho e não sabia que o maluco estava lá? Mas é o seguinte, dominadores, antes do cara entrar e pegar ela, ele tenta abrir a janela uma primeira vez, mas ela percebe. Só que não faz nada, simplesmente tenta fechar novamente, talvez achando que foi somente um simples vento, né? Ou mesmo por pura vontade da própria janela querer se abrir sozinha. Sabe-se lá, hoje em dia tudo é possível. Era óbvio que tinha alguém do lado de fora tentando abrir, pois observem que para fechar tem que girar, e então para abrir com certeza o vento não o faria. Então era só ela sair do banheiro e pedir ajuda aos seus colegas, dizendo o óbvio, que tinha alguém lá fora querendo entrar pelo banheiro, ou no mínimo algum tarado a espiando, né? Mas ela não fazer nada como ela fez não tem sentido. Ainda mais sabendo que tinha um maluco por aí que estava muito interessado em saber onde eles estavam. Mas enfim. Enquanto isso, Chris, com a maior vontade de dar um mijão e não podendo ir ao banheiro por conta de Lily estar lá, decide fazer lá fora mesmo. Porém, ainda abrindo a porta, alguém ou algo joga uma pedra. E aqui, galera, vale lembrar um dos avisos que o professor disse pra eles lá na trilha, onde sempre o Pé Grande joga pedras nos invasores como um aviso. Então, se ele tivesse tido um pouco mais de atenção e lembrado disso, veria que teria grandes chances de ter sido o Pé Grande que jogou aquela pedra e não teria ido pra fora de jeito nenhum. Mas ele decide pegar a arma e vai a si mesmo, pelo menos agora está armado. O problema é que ele se afasta muito e nisso é pego pelo Pé Grande. Ele tenta atirar, mas erra e é arrastado mata adentro. Não se afaste da cabana. Como disse, Chris se afastou demais da cabana. Ele, com tudo que já sabia daquele lugar e depois de ver aquela pedrada na porta, não era para se afastar de jeito nenhum da cabana. O certo era só abrir a porta e, já com a arma em punho, olhar bem se tinha alguém ou algo por ali, e logo tacava um mijão da varanda mesmo. Não tinha necessidade dele se embrear naquela mata cheia de perigo só para fazer isso.
No dia seguinte, Jake é acordado por alguém batendo na porta. Quando vai ver, era Isabela, e que estava visivelmente em choque e bem diferente. Pergunta o que houve e onde ela esteve, mas ela diz que não lembra e diz também que o professor estava morto. Sentindo a falta de Chris e Lily, saem para procurá-los na mata. Então encontram Chris debaixo de grandes galhos de árvore e o levam de volta para a cabana. Porém, antes que chegassem, no meio do caminho, veem o corpo do professor empalado por um grande galho no meio do mato. Percebendo que o negócio saiu totalmente fora de controle e que estava cada vez mais sinistro. Agora, sem transporte e sem ter como se comunicar com alguém, pois não levaram nenhum celular, eles têm poucas chances de sobreviver naquele lugar. Estando naquele velho ditado, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então eles conversando ali sobre o que estava acontecendo, chegam à conclusão de que o Pé Grande não era a ameaça, e sim o espírito da floresta que transformava as pessoas egoístas e gananciosas em seus escravos, chamados de Wendigos, como já falei antes, que eram muito perigosos e com uma fome insaciável por carne humana. Enquanto isso, o maluco que sequestrou Lily leva ela para o meio da floresta e a amarra numa árvore na intenção de usá-la como isca para chamar a atenção do Pé Grande. Se afasta um pouco e fica esperando ele aparecer. Mas aqui o bicho é muito burro. Usar a garota como isca e ficar de costas para a mata, de onde facilmente poderia sair o Pé Grande atrás dele e o matar, é muita burrice. Parabéns, ô grande caçador. E é exatamente isso que acontece, porém o que aparece não é o Pé Grande, sim vários mendigos que o atacam. Então Lily, percebendo que os monstros estavam se aproximando dela, dá um jeito e consegue cortar as amarras que prendia ela na árvore e foge dali. Tropeça no corpo do maluco, mas com uma baita sorte de roteiro consegue fugir. Enquanto isso na cabana, Isabela dormindo no quarto, acorda e vê no escuro olhos a observá-la. Os mesmos que tinha visto na estrada antes. Acende a luz, mas não tinha nada lá e tenta dormir novamente, agora com a luz acesa. Porém algo apaga e ela fica vendo coisas, então começa a se contorcer e por fim aparece ali para ela o espírito do mal que habitava aquela floresta, a possuindo de vez. Enquanto isso, Oz e Jake conversam sobre o que poderia ter acontecido com Lily, então ouvem os gritos de Isabela e vão verificar. Chegando lá, não veem ninguém e Jake já corre de volta, mas Oz fica no quarto para verificar melhor. E não percebe que algo sinistro estava em cima do guarda-roupa atrás dele, o observando. Quando de repente a porta se fecha bruscamente e Isabela aparece, toda se contorcendo e com aparência horrível. É você, Satanás! Indo na direção de Oz, ele a ameaça bater com algo que pegou ali. Então Isabela, ou o monstro que estava nela, finge que estava normal e ele baixa a guarda, sendo atacado por ela e morto então. Grite por ajuda e não baixe a guarda. O que Oz poderia fazer aqui era gritar para que Jake o viesse ajudar assim que a porta fechou. E quando viu Isabela, que estava visivelmente transformada em algo sinistro, não baixará a guarda de maneira nenhuma. Mesmo que ela estivesse falando normal, o certo seria manter distância e ficar com a guarda alta. Até porque não faz sentido ficar perto e confiar em alguém com aquela aparência maligna se movendo daquele jeito, né? Vocês aí, ficariam? Deus me defenderai. Talvez se tivesse feito isso, não teria morrido, pelo menos não ali. Chris, nesse momento, toma um susto ao ver na janela um mendigo tentando entrar, e logo chega por lá também Lily, dizendo que precisavam ir embora dali agora. Enquanto isso, Jake vê lá fora vários mendigos que estavam se aproximando da cabana, e é surpreendido por Isabela Monstro, que o mata. Agora acho essa morte aqui de Jake muito forçada, onde ele poderia, se quisesse, dar conta de fugir da Isabela Monstro, pois assim que viu a cara do bicho, era só dar um soco e sair correndo. Porém aqui ele morre muito fácil, onde logo em seguida Chris o encontra e ela ainda está o devorando. Ela tenta o pegar também, porém ele foi mais rápido e tranca a porta. Nisso, a cabana está tomada pelos monstros. Nessa altura de todo esse problema que eles estavam, galera, a única coisa que eles poderiam fazer era se defender como pudesse e procurar fugir dali logo em direção aonde estava Lily e o maluco que a tinha sequestrado. Pois ele estava de carro, então era só pegar as chaves que deviam ainda estar no corpo e darem no pé dali. E é exatamente isso que eles tentam fazer, dando a baita sorte de conseguir sair da cabana e chegar onde estava o corpo do maluco. Porém aqui eles perdem muito tempo procurando e conversando, então as criaturas chegam por lá também e matam Lily. Não pare de correr até chegar no carro. Eles, depois que viram que as criaturas já estavam lá, saem correndo, e não sei pra quê, já que pararam logo em seguida ao invés de continuarem correndo até chegarem no carro. Então o certo a se fazer aqui era não parar de correr até conseguirem chegar no carro para fugirem. Muito provavelmente teriam conseguido, já que esses mendigos não correm tão rápido assim. Porém, infelizmente não fazem assim e Lily morre por isso. Então, quando tudo já parecia perdido para Chris, surge uma luz de esperança, quando o Pé Grande aparece ali também e chama pro fight os mendigos. Vai começar a p***aria! Ó o pau quebrando, vai, eita boa! Enfia
Pega, vai! Eita, porra! Pega! E nisso, o Pé Grande deita o braço em todos os bichos ali e consegue afugentar o espírito maligno da floresta. Chris então consegue fugir, sendo o único a sobreviver àquela noite de terror. Amanhecendo, ele consegue chegar onde estava o carro do maluco, porém sua namorada, agora monstro, chega por lá também e quase o mata. Mas no fim ele consegue pôr fogo nela com gasolina que tinha ali no carro, porém comete a grande estupidez de passar por cima do bicho enquanto ainda estava pegando fogo, e ainda pior, ficando em cima dela parado. Então é óbvio o que acontece aqui, o carro pega fogo e explode. Sendo assim, ele agora tem que contar com a sorte de passar algum maluco por ali e dar carona pra ele. Porém é exatamente isso que acontece, esse bicho tem muita sorte mesmo, hein? Então galera, conclusão geral de sobrevivência para esse como derrotar. Se tivessem relatado para o professor assim que descobriram aquele cadáver, com certeza teriam ido embora dali, pois a polícia seria chamada e ela tomaria de conta do caso, e a excursão acabaria ali mesmo, não dando mais para eles ficarem naquele lugar. E assim, obviamente, todos eles sobreviveriam. Mas, moral da história, pessoal. Não leve de barriga um relacionamento que visivelmente anda mal, discuta sua DR. E se forem para uma cabana no meio da mata, levem sempre repelentes para os mosquitos. É isso aí galera, esse foi o Como Derrotar os Monstros da Floresta em Dawn of the Beast, Amanhecer da Besta. E se gostaram, por favor, me façam saber deixando aí o seu joinha, sua inscrição aqui no canal se ainda não for inscrito e interagir aqui comigo nos comentários sobre o que acharam desse vídeo, beleza? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fui!